A paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui nesse vídeo eu vou trazer algumas considerações sobre o dispensacionalismo, o ensino que eles trazem. Vamos falar sobre Israel e Igreja, né? Novamente. Vamos trazer algumas coisas aqui que vão ser muito boas. Vamos falar sobre a salvação comum, né? Sobre o modo de salvação do Senhor, que sempre existiu, que na verdade sempre foi o mesmo. Até porque ensinam, né, que existem dispensações diferentes, né? De certa forma existe, mas não do jeito que ensinam, né? O dispensacionalismo ensina que houve 7 dispensações diferentes, né? Que há 7 diferentes, sendo que nós estamos na 6ª, né? E tem um ensino lá deles, né? Que na verdade esse ensino de dispensações é o fundamento do pré-tribulacionismo. Quando você tira esse fundamento, a casa cai, vamos dizer assim. E vamos ver aqui que esse fundamento ele está muito errado, né? Isso foi criado lá em meados de 1830, através de Derby, né, um teólogo da época, que difundiu essa teologia, né, do dispensacionalismo, como também do pré-tribulacionismo, né? Ele que trouxe essa ideia de um arrebatamento secreto, né? Isso baseado nas dispensações que ele mesmo criou, né? Que a igreja está na graça, né? No tempo da graça, a dispensação da graça, e quando ocorre o arrebatamento, antes da grande tribulação, no caso, quando ocorre o arrebatamento começa outra dispensação, né? Que é para os judeus, para que eles venham ser salvos, para que o Senhor volte-se para Israel, né? Ele tira o foco da igreja, que foi arrebatada já, e volta o foco para Israel, para salvar Israel nos últimos 7 anos. E aí, no caso, a salvação que é ensinada por essa teologia é que os judeus vão ser salvos por obras, né? E vão ser salvos por eles morrerem, por eles perderem a cabeça, por eles não colocar a marca da besta. Salvação por obras, por méritos, né? E a gente vai ver que não tem base nenhuma isso, né? Eu não estou aqui com a Bíblia aqui para poder abrir ela. Eu vou falar algumas coisas, vou colocar no vídeo alguns textos aí para poder reiterar. Mas vamos lá, né? Na verdade, essa teologia de dispensações, ela que na verdade criou essa diferença entre Israel e igreja, né? Essa grande diferença entre Israel e igreja. Existem várias teses, né? Várias teologias diferentes, né? Essa teologia predomina a maioria das igrejas pentecostais, neopentecostais. Quase todas as igrejas estão cheias dessa teologia, né? É algo triste, na verdade. Mas hoje em dia a maioria dos pastores acreditam nessas dispensações diferentes e por isso colocam diferença entre Israel e igreja, né? É como se Deus salvasse, né, o homem de forma diferente em cada dispensação, sendo que essa que nós estamos, a da graça, é por meio de Cristo e as outras não. Na verdade, eu não conheço salvação nenhuma a não ser por meio de Cristo, né? Isso a gente vai estar falando no decorrer do vídeo, mas veja bem, a gente tem que enxergar o pano de fundo, né? Porque dispensações realmente existem, não salvações diferentes. Dispensações existem. Não vou nem comentar aqui sobre elas, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu vou refutar essas dispensações, essas 7 que Derby criou. Você pode procurar no Google depois sobre ele, né? Derby. Eu me esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele é Derby. Ele criou o dispensacionalismo e o pré-tribulacionismo. Você pode pesquisar sobre esse homem depois. Mas só que tem um pano de fundo, irmãos. A salvação sempre foi de um modo, de uma forma. Eu vou mostrar isso, né? A gente vai ver que Deus ele sempre salvou o homem de uma forma, e através de Cristo. Certo? Sempre foi através de Cristo. Porque
Quando a gente olha para o pano de fundo dessa questão, nós vamos ver que lá no Éden, no Jardim do Éden, quando Adão ele pecou, né? Quando Adão ele pecou, o pecado entrou em todo o homem através de Adão, né? O ato que ele cometeu fez com que o pecado ele dominasse todos os homens. E assim também a morte, né? A morte ela entrou por meio de Adão. Paulo fala isso, aí em 1 Coríntios capítulo 15, né? Do primeiro Adão e do segundo Adão. O primeiro Adão trouxe morte, né? Adão, através de Adão, a morte entrou em todos os homens. Então todos os homens serão alcançados pela morte, porque a morte entrou no homem por meio de Adão. Então é certo de todos morrerem, né? É certo. A gente pode botar um parênteses aí, porque no arrebatamento alguns vão estar vivos, né? E esses não vão provar a morte no arrebatamento da igreja. Mas nas demais gerações, né? Todos morreram. Todos provaram a morte, em exceção alguns poucos, que foi o caso de Elias, né? Que foi o caso de Enoque. Alguns poucos não provaram da morte, né? Dá para contar no dedo. Mas só que todos os homens morreram, né? A morte ela entrou por meio de Adão. E assim como também a ressurreição ela entra por meio do segundo Adão, que é Cristo. Jesus Cristo ele é o segundo Adão, ele ressuscitou dentre os mortos e assim todos os homens ressuscitarão também. Todos vão ressuscitar. Ou seja, a morte entra por meio de Adão e a ressurreição por meio de Jesus Cristo. Então todo homem morre, isso é certo, como também todo o homem ressuscitará. Isso é certo. Todos serão ressuscitados, uns para a vida e outros para a morte. Então esse é o pano de fundo, né? Esse é o pano de fundo. A salvação ela consiste nisso daqui. Todos vão morrer e todos vão ressuscitar dentre os mortos. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna, né? Nesse ensino, né, de dispensações que Derbe criou, que domina a maioria das igrejas e que é o fundamento do pré-tribulacionismo, no qual a igreja vai estar na graça, no arrebatamento antes dos 7 anos, a igreja é arrebatada e acaba a graça, né? Ou seja, se nós pegarmos já o tempo do Antigo Testamento, né, que segundo essa teologia era uma outra dispensação, tinha um outro modo de salvação, não tinha nada a ver com Cristo. Eu vou mostrar que tem tudo a ver com Cristo. Eu vou usar Davi. Vamos usar Davi. Poderia usar outros homens. Vamos usar Davi aqui para poder falar da salvação. Davi, ele foi salvo por quem? Pela lei? Porque Derbe, ele ensinou que na dispensação do Antigo Testamento, os homens eram salvos pela lei. Né? Moisés mesmo disse, né, que naquele tempo eles viveriam pela lei, né? Viveriam pela lei. Mas só que o que acontece? Quando você pega Davi, por exemplo, que foi um referencial no tempo da lei, um dos referenciais no tempo da lei, né? Você pega Davi, se Davi ele dependesse da lei para ser salvo, Davi ele iria para o inferno, né? Você vê lá no caso dele com Betsaba, você vê que simplesmente em um só pecado ele transgrediu toda a lei. Porque Davi ele adulterou, matou, ele provocou a morte do marido de Betsaba. Ou seja, você vê que ele adulterou, matou, roubou a mulher do seu próximo, cobiçou a mulher do seu próximo, deu falso testemunho. Ou seja, Davi, com um só ato, transgrediu todos os mandamentos. E a lei exige o quê? Condenação. Então você vê que Davi ele pecou ali, né? Se ele dependesse da lei, ele seria condenado. Você vê que Davi, né, em alguns salmos, bem como no Salmo 32, né? Salmo 32 é um dos salmos. E ali Davi fala que ele confessa os seus pecados, né? Ele diz que quando ele calou os seus pecados, né? Eu tenho até um estudo, um vídeo que eu falo sobre confissão de pecados, né?
E Davi, ele diz que quando ele calou seus pecados, e quando ele escondeu os seus pecados, né, ele foi danificado. Os ossos dele estavam envelhecendo, o corpo dele estava se corrompendo. Ele diz que a lágrima dele era o alimento dele de dia e de noite. Ele estava em profunda angústia, né? Então, enquanto ele não confessava os seus pecados, ele estava se corrompendo. Mas tem um momento que ele decide confessar os seus pecados, confessar suas iniquidades. E quando ele fez isso, ele foi perdoado. Ou seja, os pecados de Davi, ele não foram imputados sobre ele mesmo, né? Porque uma vez os seus pecados sendo imputados sobre você mesmo, você vai ter que dar conta desses pecados. E aí ele vai te condenar. Ou seja, os pecados de Davi, eles têm que ser imputados sobre alguém. E Davi confessou os seus pecados. Davi confessou ao Senhor as suas transgressões, a sua iniquidade. E quando ele confessou os seus pecados, né? Quando ele se quebrantou diante de Deus e confessou os seus pecados, ali os pecados dele foram imputados sobre alguém. Né? No tempo de Davi tinha as festas, tinha a Páscoa, tinha inclusive a expiação, né? Que Davi ficava do lado de fora do templo, olhando para o sumo sacerdote, que adentrava no Santo dos Santos, né? Com sangue, e fazia essa expiação. E quando o sacerdote ele saía do Santo dos Santos, ele trazia redenção. Ou seja, Davi participava das festas, dos sacrifícios. E aqueles sacrifícios apontam para Cristo. Ou seja, quando Davi estava ali crendo no perdão, crendo na redenção, crendo na expiação que era feita através das festas e dos sacrifícios, quando Davi acreditava nessas coisas, de um modo espiritual, de certa forma, aquela fé era apontada para o tempo de Cristo. Era como se Davi tivesse crendo em Cristo, crendo na redenção que é em Cristo, através daquelas festas e dos sacrifícios. Até porque isso era revelado para esses servos de Deus que tinham intimidade com o Senhor. Você vê que Davi, por exemplo, ele entende que o incenso é a oração. Ele entende que o sacrifício da tarde é como levantar das mãos. Ele fala isso em uns salmos. Eu não recordo o salmo que ele fala isso. Mas ele entende essas sombras. Ele entende a realidade dessas sombras, que é a oração e o levantar das nossas mãos, que é a adoração. Ou seja, Davi ele conseguia compreender no espírito dele, né, através de revelação do Espírito Santo, que aquelas festas apontavam para uma redenção futura, que viria através de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo disse que a lei servia como aio, né, até que Cristo se manifestasse, até que a fé viesse se manifestar, a fé em Cristo. Ou seja, muitos ali, bem como Davi, quando participavam das festas e dos sacrifícios, eles tinham uma revelação de que aquilo dali apontava para a redenção futura que havia de vir, que viria através de Cristo. Ou seja, ali naquele momento, os pecados de Davi e os pecados de tantos outros servos de Deus eram expiados, né? E naquele momento, os pecados de Davi e de outros servos de Deus eram imputados não no bode que era sacrificado ali, não no cordeiro, mas eram imputados em Cristo, eram imputados no corpo de Cristo quando foi crucificado. Mesmo lá no passado, mesmo antes da cruz de Cristo, os pecados daqueles homens eram depositados no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Né? Ou seja, aqueles homens, eles estavam na graça. Ou você acha que não? Davi vivia na graça de Deus. Tantos outros homens viviam na graça de Deus. Você vê em Salmos o tempo todo Davi, ele conversando com Deus, e ali vinha uma imagem de Cristo ali, né? Você vê que tem várias profecias que apontam para o Messias que havia de vir, e até conversas entre o Filho e o Pai, entre Jesus e Deus, em Salmos. Porque Davi estava num momento de intimidade, e aí o Espírito Santo trazia
profecias, né, nas palavras de Davi. Ou seja, esses servos de Deus, a eles foram revelados o Cristo que havia de vir. Quando Jesus conversou com os fariseus e com os judeus sobre Abraão, Jesus falando, eu conheço Abraão. Aí os judeus falavam assim, como que tu conhece Abraão? Você não tem nem 50 anos de idade, como que você viu Abraão? Jesus falou assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ou seja, Abraão, lá atrás, ele viu o dia de Cristo e se alegrou com isso. Porque aí estava a redenção dele. Ou seja, Abraão, ele viu o dia que Cristo foi crucificado e ressuscitado. E ele se alegrou com isso. Você vê que isso foi um motivo de alegria para ele. Para Abraão, lá atrás. Abraão viu o dia de Cristo. Jó, por exemplo, ele disse, eu sei que meu Redentor vive. E quem que vive? Cristo. Cristo é o Redentor de Jó. E tantos outros homens de Deus que eu poderia citar aqui. Mas estou usando Davi. Porque Davi ele transgrediu a lei. Se esses pecados fossem depositados, fossem imputados no próprio Davi, Davi iria para o inferno. Ou seja, ninguém foi salvo pela lei de Moisés. O apóstolo Paulo disse isso em Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 2. Ele diz isso daí, fala que ninguém é justificado por obras da lei. Ninguém. Ele diz também que somos também justificados pela lei, mas no outro sentido, no sentido de nós guardarmos da nova aliança a lei de Deus, através de Cristo, né? Que é a promessa de Jeremias, que na nova aliança Deus iria escrever as suas leis no nosso coração. Então nós temos que guardar os mandamentos de Deus, mas isso através do Espírito Santo. Porque antes eles não tinham o Espírito Santo para ajudar eles a guardarem os mandamentos, né? Ou seja, então você vê que Davi ele dependeu aqui de uma redenção que viria por meio de alguém, e esse alguém era Cristo. Rafael, o que tem a ver isso com a dispensação? O que tem a ver isso com o que Derbe ensinou? Tem tudo a ver. Porque Davi ele morreu, não morreu? Adão trouxe a morte para todos os homens, então Davi morreu e tantos outros servos de Deus, os profetas, morreram, porque a morte chegou a todos os homens através de Adão. Mas só que assim como Davi e assim como todos os homens que estavam lá no Antigo Testamento, eles vão ressuscitar. Porque Jesus ele trouxe ressurreição a todos os homens. Davi, Daniel, tantos outros, eles vão ressuscitar ou na primeira ressurreição, ou na segunda ressurreição. Você vê em Daniel capítulo 12 que fala, né, sobre ressurreição. Que muitos vão ressuscitar do pó, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna, a perdição eterna. E você vai ver no capítulo 12 também, no finalzinho, nos últimos versículos, que o anjo falou para Daniel assim, Daniel, tu porém descansarás, né, descansarás, dormirás, e no fim dos dias tu se levantarás, ou seja, tu ressuscitarás e receberás o teu galardão. Ou seja, você vê que aqui o anjo ele garantiu a salvação de Daniel. Isso em uma das ressurreições. Ou seja, Daniel ele vai ressuscitar na primeira ressurreição, que é para a vida eterna. E quando que é a ressurreição, irmãos? Que Daniel vai participar, que Davi vai participar, que Abraão vai participar, Jacó, tantos outros. Eles vão ressuscitar na primeira ressurreição, que a primeira ressurreição se dará na vinda de Cristo. Quando Cristo vier, quando Cristo se manifestar, os mortos ressuscitarão primeiro e depois os que estiverem vivos serão transformados e serão ajuntados nos céus. Terão um encontro com o Senhor nos ares. Os que ressuscitaram e também os que foram transformados e arrebatados vivos. Ou seja, é nessa ressurreição, na primeira ressurreição, que Davi, que Daniel, que tantos outros profetas e servos de Deus no Antigo Testamento vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar na vinda de Cristo, ou seja, eles vão ressuscitar, eles vão ser salvos com a salvação de Cristo. Eles vão ser salvos com a salvação de Cristo. Cristo está salvando eles. Porque quando Jesus Cristo vier, ele vai vir para salvar
o seu povo. Os que estão mortos vão ressuscitar. Você vê que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, se Cristo não ressuscitasse, nós estamos perdidos. Estamos perdidos. Se ele não ressuscitou, nós estamos perdidos nos nossos pecados. Estamos condenados. Vai dizer assim, se não há ressurreição, se Cristo não ressuscitou, então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E quando morrermos, não tem salvação pra gente. Vamos dormir no pó eternamente. Estaremos perdidos. Agora, se Cristo ressuscitou, quer dizer que vamos ressuscitar também. E se vamos ressuscitar com Cristo, essa é a nossa salvação. Ou seja, Davi, ele vai ressuscitar quando? Quando que ele vai ressuscitar? Quando Cristo vier. Abraão, Jó e tantos outros servos de Deus lá no Antigo Testamento, eles vão ressuscitar quando Cristo vier nas nuvens. Quando ele vier nas nuvens, com poder e grande glória, haverá ressurreição dos mortos. E aí consiste a salvação desses mesmos, de Davi e de tantos outros servos de Deus. Porque essa doutrina de Derbe, do dispensacionalismo, ensina que a salvação lá no Antigo Testamento foi outra. Lá eles foram salvos pela lei, foram salvos pelas obras. E qual é a base que temos para isso, né? Quando você tira essa teologia sustenta o pré-tribulacionismo, né? Porque para o pré-tribulacionismo fazem tanta confusão, sabe? Para eles o arrebatamento vai acontecer antes dos 7 anos, aí vai ter ressurreição da igreja, dos que morreram em Cristo, depois no Novo Testamento, né? Na Nova Aliança. Os que morreram depois de Atos 2 vão ressuscitar nessa ressurreição do arrebatamento antes dos 7 anos. Os que estão vivos vão subir. E para eles, Davi e os judeus na antiga aliança, eles vão ressuscitar somente no final da grande tribulação, junto com os que morreram na grande tribulação, e vai ser um bolo muito grande. Eu não sei aonde está isso na Bíblia. Porque se você fizer isso, você vai ter que colocar 3 ressurreições. Em Apocalipse está escrito que haverá 2 ressurreições. Uma para a vida eterna, a primeira ressurreição, e a segunda para a condenação, para o lago de fogo. Ou seja, tem 2 ressurreições, não 3. E quando acontece essa ressurreição? Quando Cristo vier. Você vai ver em Apocalipse capítulo 20, que tu vai ver a ressurreição ali, né? Vai ver uma ressurreição, vai falar de Daniel capítulo 7, dos tronos que vão ser postos para que muitos se assentem nesses tronos e julguem as nações, tá? E em Daniel capítulo 7 também isso. E você vai ver ali uma ressurreição, que as almas daqueles que morreram na grande tribulação vão reviver e reinar com Cristo. Ou seja, essa ressurreição, que é a primeira ressurreição, acontece no final da grande tribulação. E no arrebatamento, não acontece ali uma ressurreição? O apóstolo Paulo revelou que primeiro os mortos ressuscitam e depois nós que estivermos vivos nos encontraremos com ele nos ares, seremos arrebatados juntamente com eles, né? Ou seja, a primeira ressurreição, em Apocalipse 20, é no final da grande tribulação. Porque dessa ressurreição participam também os mártires, aqueles que forem decapitados, que forem destruídos pela besta. Esses vão ressuscitar juntamente com os demais, vão ressuscitar dentre os mortos e vão reinar com Cristo. Essa é a primeira ressurreição. Só que essa doutrina de Derbe, que domina a maioria das igrejas, que é o fundamento do pré-tribulacionismo, diz que nós vamos ressuscitar antes dos 7 anos e os demais do Antigo Testamento vão ressuscitar no final da grande tribulação, junto com os que morreram na grande tribulação. Se fosse assim, essa seria a segunda ressurreição, eles iriam para o inferno, que é o que o texto diz lá em Apocalipse. Uma ressurreição, que é a primeira, para a vida eterna, e a segunda ressurreição para a condenação eterna. Ou seja, se vai haver uma ressurreição no arrebatamento, que é antes dos 7 anos, e uma outra ressurreição no final da grande tribulação, então está tudo errado isso daí. Então a gente vê que isso está desconfigurado. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu botei o pano de fundo aqui. A morte em Adão e a ressurreição em Cristo. Ou seja, a salvação, ela está nisso.
Todos morrem, todos vão morrer. Todos morreram no Antigo Testamento. E todos eles aguardam a ressurreição. Assim como nós. Quando Cristo veio, ele só trouxe luz a essas coisas. Não é que o Antigo Testamento tem uma salvação, no Novo Testamento tem outra salvação. Não, a salvação é a mesma. Paulo disse isso, que Deus ele estabeleceu isso antes da fundação dos séculos. Ou seja, antes lá de criar os céus e a terra, essa salvação já existia. Só que ela só foi revelada a todos, ela só foi aberta ao público, vamos dizer assim, ali, quando Cristo se manifestou, quando ele morreu na cruz e ressuscitou. Aí ela foi ampliada, ela foi aberta a todos. Não tem no Facebook? Facebook tem a opção de você fazer uma publicação, aí tem a opção lá de visualização, ou você pode trancar, só você ver, ou então só os teus amigos ver, ou então todo o público do Facebook pode ver. Ou seja, no Antigo Testamento essa salvação estava trancada. Poucos tinham acesso a ela, poucos. Esses referenciais, como Davi e alguns outros, eles tinham um pouco de acesso a essas revelações. Mas a grande multidão não tinha. Eles estavam com um véu no rosto, não podiam enxergar. Mas só que quando Cristo veio, ele abriu isso para muitos compreenderem, para muitos entenderem. Cristo abriu, ele veio com uma luz. É como se o mundo tivesse todo em trevas e aparecesse uma luz lá no final. Quando você está em trevas, quando você está nas trevas, você não consegue se enxergar. Não consegue enxergar o teu estado, a tua condição. Mas quando você vai para a luz, você pode olhar para o teu corpo e você pode ver as manchas, as vestes, você pode ver todas as coisas. Ou seja, o pano de fundo da dispensação é esse. A morte, todos morrem, e a ressurreição. Sendo que a ressurreição se participa ou da primeira, que é para a vida eterna, na vinda de Cristo, ou a segunda, que a segunda ressurreição é depois do milênio, que essa ressurreição é para a morte eterna, é para o lago de fogo. Ou seja, o homem ele pode escolher qual ressurreição vai participar, ou da primeira para a salvação, ou da segunda para a perdição. E a primeira ressurreição, Davi, Daniel, os profetas, eles vão ressuscitar juntamente com todos os outros, que são também igreja, eles vão ressuscitar dentre os mortos e vão ser salvos por Cristo. Os pecados de Davi, eles foram imputados sobre Cristo na cruz. Você vê que Deus ele não atribuiu os pecados de Davi. Ele cobertou, né? É a bem-aventurança de Davi, né? Que diz que bem-aventurado aqueles que o Senhor não atribui iniquidade e os pecados são perdoados. Então esses são bem-aventurados, porque o Senhor não imputou sobre eles os seus pecados, mas esses pecados foram imputados em Cristo. Eles foram justificados, porque Cristo pagou o pecado deles, né? Ou seja, olha o tamanho da salvação de Cristo. Isso daqui traz revelações muito boas, irmãos. Estou chegando quase a 30 minutos. Já vou encerrar o vídeo. Eu estou resumindo, porque para poder falar sobre isso eu precisaria de um tempo muito bom, na verdade, né? Esse assunto é um assunto muito complexo. Eu estou resumindo o máximo para poder tentar explicar um pouco dele. E eu estou mostrando o pano de fundo, a morte e a ressurreição, porque isso desconfigura esse ensino aí de dispensações, que cada momento da história teve uma salvação diferente. Não, a salvação ela sempre foi por meio de Cristo. Cristo, ele é o centro de todas as coisas. Tudo foi feito para ele e por ele, irmãos, tudo. Ele é a primazia em tudo. Ele é a primazia em tudo. Então não vamos diminuir o poder de Cristo, não vamos diminuir a glória de Cristo, não podemos isso. Não podemos diminuir. Ou seja, a salvação ela sempre foi por meio da fé, sempre foi, até no tempo da lei. Porque a lei foi dada para trazer o conhecimento, o pleno conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo fala isso. A lei ela veio para trazer o pleno conhecimento do pecado. Paulo não falou isso? Ah, não conheceria o pecado, eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Romanos capítulo 7. Paulo falou sobre isso. Ou seja,
A lei, ela veio trazer o pleno conhecimento do pecado. Ela veio trazer o conhecimento do pecado, para que o homem pudesse, através da lei, reconhecer os seus pecados, confessar os seus pecados e abandonar os seus pecados. Ou seja, o arrependimento, a confissão de pecados, elas sempre foram uma realidade, desde o começo, desde Gênesis. O arrependimento e confissão de pecado. Isso sempre foi uma base de relacionamento com Deus. O pano de fundo é esse: morte, ressurreição, confissão de pecado, reconhecimento de pecado, confissão de pecado e abandono de pecado. Isso sempre foi o pano de fundo. Agora, as dispensações da lei e da graça são coisas secundárias. As alianças, elas são de suma importância, mas o pano de fundo delas é a morte e ressurreição. É a confissão de pecados e arrependimento. Deus sempre quis, tanto lá no tempo da lei, quanto no tempo da graça, confissão de pecado e arrependimento. E a lei serviu para quê? Para trazer conhecimento do pecado. Porque uma vez você conhecendo o pecado, você se arrepende dele. Você confessa ele, né? E você se arrepende dele. Não é assim também no tempo da graça? Você não tem que também reconhecer os seus pecados, confessá-los e abandoná-los? Tem que ser assim no tempo da graça. Você vê que o próprio Jesus disse: quando vier o Espírito Santo, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado. E como? Através da lei. Então você vê que hoje mesmo o Espírito Santo ele usa a lei, no tempo da graça. Então você vê que a graça, a lei, tudo estão conectadas uma com a outra, caminham junto uma com a outra. O pano de fundo é a morte, todos vão morrer, e a ressurreição. E o que você fizer por meio do teu corpo aqui, você vai responder. Todos vão estar diante do tribunal de Deus, né? Uns vão ressuscitar na primeira ressurreição para a vida eterna e outros na segunda para a morte eterna. Isso cabe a nós decidirmos. Nós temos o poder de decisão. Nós escolhemos a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Nós podemos escolher isso, né? Então Cristo ele veio clarear essas coisas, veio trazer luz a essas coisas. Ele veio abrir essas informações para que a gente possa compreender. Então essa doutrina do dispensacionalismo, que você pode inclusive ir na internet e você estudar um pouco sobre ela, o que significa ela, você vai ver que, meu irmão, desconfigura tudo. Hoje em dia a igreja está cheia de doutrina de homens, cheia de teologia dos homens. Nós precisamos, irmãos, às vezes nos desconectar de ensinos de homens e nós mesmos nos debruçarmos sobre a palavra de Deus. É o que eu tenho feito ultimamente. É por isso que eu faço muitos vídeos eu vou me debruço sobre a palavra, e Deus tem dado também para mim, graças a Deus, alguns irmãos que têm feito isso, e quando eu ouço tais irmãos, eu sou muito também edificado, porque esses irmãos também são puros na palavra. Então é isso que nós precisamos, porque a teologia do homem está inflamando a igreja, com informações falsas, né? com detalhes falsos, que não acrescentam nada para a igreja. Então, irmãos, esse é o pano de fundo. Eu não expliquei tudo que eu queria explicar, eu vou ter que fazer o segundo vídeo. Tá chegando a 35 minutos, vou ter que fazer um segundo vídeo, vou fazer nos próximos dias, tá? E vou dar mais alguns outros detalhes. E vou colocar alguns textos aqui na tela desse vídeo, os que eu falei, né? Para poder reiterar. Mas eu vou fazer a segunda parte e vou estar dando detalhes adicionais. Amém?